A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar a todos os amados. Estamos aqui com a segunda parte do vídeo, 4 características de um ganhador de almas. E eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não ativou o sininho, ative, dê seu like, compartilhe esse vídeo, porque o nosso intuito é divulgar o Evangelho, é crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos aqui com essa segunda parte desse vídeo, tem mais 2 partes e vamos aprender com a palavra do Senhor a segunda característica de um ganhador de alma. Querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto que eu quero deixar para os amados e para os queridos irmãos se encontra em Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 33, que está escrito na palavra do Senhor. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Queridos, todos nós conhecemos essa passagem do bom samaritano, a qual Jesus ele conta para o mestre da lei. E Jesus aqui ele vem contar nesta parábola que um sacerdote e um levita passa por um homem que estava caído, por um homem que estava no chão, porque salteadores tinham espancado e tinham deixado quase morto. Mas o sacerdote e o levita estavam presos na religião e não estenderam a mão de misericórdia para aquele que estava caído, ou seja, eles não tiveram compaixão. E Jesus ele conta que um samaritano que não pertencia à nação de Israel, que era odiado por os israelitas, por os judeus, a Bíblia diz que ele passa e tem compaixão por aquele que estava no chão. Então, querido, o que é que nós aprendemos com esta palavra? Nós aprendemos que a segunda característica de um ganhador de alma é que ele precisa ter compaixão pelos perdidos. Isso mesmo. A segunda característica de um ganhador de alma é que ele precisa ter compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não conhecem a palavra, por aqueles a qual estão vivendo em uma situação deplorável. Vou fazer a leitura aqui no livro e logo em seguida vou trazer alguns exemplos de personagens bíblicos que tiveram compaixão pelos perdidos. Aqui no livro de teologia, o básico, o escritor vem falar o seguinte: por diversas vezes os escritores sagrados descreveram a compaixão de Jesus pelas pessoas, os doentes, os famintos, os endemoniados, os leprosos e as prostitutas eram objeto do seu amor. E muitas vezes, mesmo cansado, ele deu assistência a essas pessoas. Sem amor e compaixão pela situação das pessoas, jamais nos preocupamos em ganhar almas. Quão urgente é a necessidade de apontar para cada pessoa a porta da salvação. É por isso que devemos ir com a mensagem da cruz, onde a morte reina. Não existe mensagem comparável ao Evangelho para a humanidade pecadora. O homem que anda com Deus sentirá sua direção na busca de almas, na visitação, no trabalho da mocidade, em missões e em todas as demais atividades relacionadas ao reino de Deus. Então aqui, irmãos, o próprio Jesus, ele tinha preocupação em alcançar os não alcançados. Jesus ele sentia compaixão por as pessoas que se encontravam em situações deploráveis, em pessoas que se encontravam afastadas de Deus. E não só Jesus, também nós podemos contemplar, querido, lá no livro de Josué, capítulo 6, que os hebreus
eles também tiveram compaixão no Antigo Testamento, estou falando isso no Antigo Testamento, de uma mulher conhecida como Raabe, a qual era prostituta, mas mulher que creu no Senhor e abrigou aqueles espias dentro da sua casa. E diz a Bíblia Sagrada que por causa da sua fé, a Bíblia diz que a compaixão de Josué e também dos israelitas veio sobre aquela mulher. E a Bíblia diz que ela foi poupada com sua família da destruição de Jericó. Nós também podemos contemplar, amados e queridos irmãos, Jesus em muitas passagens, como já foi falado, ele tendo compaixão por aquele que estava perdido. Eu separei aqui pelo menos 3 exemplos. Nós vemos em Lucas 19, Jesus ele tendo compaixão de Zaqueu, um chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. Ele cobrava taxas abusivas para a nação de Israel. Aquele homem era um malfeitor, ele era um impostor, ele cobrava taxas abusivas, ele era um traidor, a melhor palavra para se falar. Mas Jesus teve compaixão de Zaqueu. Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, salva Zaqueu e diz assim: hoje veio salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós também podemos contemplar em Marcos capítulo 10, versículo 46, que Jesus também, ele teve compaixão de um cego e mendigo, o cego de Jericó, passagem que todos nós conhecemos, a qual ninguém dava nada, a qual vivia de esmola. Quem passava por lá, o máximo que podia dar era uma esmola. Mas Jesus, passando por Jericó, a Bíblia diz que ele clama, e mesmo a multidão se levantando contra aquele homem, colocando uma barreira entre Jesus e aquele homem, a Bíblia diz que Jesus ele para, manda chamar esse homem, lhe restitui a visão, também a dignidade, também a vida espiritual. Então Jesus aqui, também nós vemos ele tendo compaixão por um cego, um homem que diante da sociedade era a escória. E também nós vemos também em João capítulo de número 8, Jesus ele tendo compaixão por uma mulher adúltera, uma mulher que tinha traído o seu marido, uma mulher, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a religião tinha sentenciado à morte. Mas Jesus, ele chega para absorvê-la, Jesus chega para perdoá-la. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós encerrarmos esses estudos, amados e queridos irmãos, nós também podemos contemplar na igreja primitiva a compaixão dos apóstolos por os perdidos. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro com João vai subindo para a oração no templo, a hora 9 ou às 3 horas da tarde. E de repente a Bíblia diz que perto da porta formosa, um paralítico de nascença é colocado ali. E quando Pedro com João vai entrando no templo, a Bíblia diz que aquele paralítico clama, diz assim: olha, me dê uma esmola, pede uma ajuda financeira. Mas a Bíblia diz que Pedro com João olha para ele e diz assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou e entrou no templo com Pedro e João e glorificava a Deus. Ei, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda característica de um ganhador de alma é que ele tem que ter compaixão pelos perdidos. Você tem que sentir a dor do sofrimento daquele que está lá na bebida, nas drogas, daquele que está jogado na sarjeta, daquele que precisa, louvado seja o nome do Senhor, de uma palavra da parte de Deus. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira característica, como nós falamos ontem e postamos o vídeo, do ganhador de almas é ter experiência real com Jesus Cristo. E a segunda característica, como foi o tema desse vídeo de hoje, na segunda parte desse vídeo, é que o ganhador de alma precisa ter compaixão pelos perdidos. Ter compaixão, querido, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sentir a dor que o outro está sentindo. É se colocar no lugar do outro. Aqui nesta passagem que Jesus contou sobre o samaritano que teve compaixão, é engraçado que aqueles que eram para ter compaixão não tiveram, que era o sacerdote e o levita que cuidava das coisas espirituais no templo. Mas ele estava tão apegado com a religião que esqueceu do essencial. É a compaixão pelos perdidos. Amém? Então que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo, e que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer e venha colocar cada vez mais compaixão sobre os nossos corações. A paz do Senhor, amados irmãos.